Mensagens do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. A paz do Senhor seja com todos. Parabéns para você que tomou a decisão de se batizar. Hoje é um grande dia para você. Mas eu quero que você e cada pessoa aqui presente compreenda a responsabilidade de se batizar e de cumprir esta ordem de Deus. Pegue o Evangelho, por favor, e abra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22. Preste atenção. Está escrito o seguinte: depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Eu vou reler isso. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Pernambuco, Recife, repete em seguida. Vamos lá. Depois disso... Tá bom, mas dá para ficar melhor. Vamos lá. Depois disso... viu como vocês sabem? Agora para caprichar mesmo. Depois disso... Foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. E estava ali com eles e batizava. Você crê que Jesus está aqui conosco? Então vamos dar uma grande salva de palmas para o nosso Senhor e para a sua palavra. E enquanto você aplaude, abre a boca e glorifica ao Senhor. Diga glória, glória, glória a Deus. Solta a voz. Solta a voz. Continua, vai, isso. Pai querido e Deus amado, olha que coisa linda. O estado de Pernambuco te glorificando, te exaltando. E junto conosco pessoas de todo o Brasil e até fora do nosso país, em Portugal, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau. Meu Deus, em toda parte alguém te glorifica agora, até do outro lado do mundo pela internet. Então abençoe cada vida que te glorifica, cada pessoa que te exalta. Agora, Pai Santo, vem com teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. Vamos ver isso daqui. Vamos ver isso daqui, é muito interessante. Quando Jesus veio a este mundo, ele ficou no anonimato até os 30 anos de idade. Quem olhasse para Jesus, desde a sua infância até a sua fase adulta, não veria nada além do que uma pessoa normal, um nazareno. E ele era chamado de Nazareno porque, apesar de ter nascido em Belém da Judéia, os seus pais eram da cidade de Nazaré. Então, ali em Nazaré, Jesus foi criado. E durante a sua infância, juventude e fase adulta, até os 30 anos de idade, Jesus não se manifestou ao mundo. Jesus não se revelou ao mundo. Ele não realizou nenhum milagre.
Pastor, mas eu ouvi falar que quando ele era pequenininho, menino, ele fazia passarinhos de barro, assoprava e saía voando. Tudo lenda, tudo fábula, tudo invencionice. A realidade é que Jesus, até os 30 anos de idade, não se manifestou ao mundo. Não realizou nenhum milagre. Para você ter uma ideia, foi nesta fase de Jesus até os 30 anos de idade que o seu pai adotivo José morreu. E Jesus poderia simplesmente ressuscitar o seu pai adotivo José, mas ele não fez um milagre sequer. Jesus não realizou nenhum prodígio. Ele ficou em oculto, ele não se manifestou até os 30 anos de idade. E como que Jesus foi revelado? Como que ele foi manifestado ao mundo? Essa é a questão mais importante. A partir de que momento Jesus se manifesta ao mundo? No momento do seu batismo nas águas. Quando Jesus, aos 30 anos de idade, se batizou nas águas do Rio Jordão, o céu se abriu sobre ele, e o Espírito Santo de Deus desceu como se fosse uma pomba, e pousou sobre ele. E João Batista, que tinha acabado de batizar Jesus, teve aquela visão. E ao mesmo tempo em que João teve a visão do Espírito Santo repousando sobre Jesus, a voz de Deus ecoou e muita gente ouviu. Outros disseram, foi um trovão. Mas era realmente a voz de Deus se manifestando na vida de Jesus e dizendo, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Quando que Jesus foi revelado para a humanidade então como ele é? No momento do seu batismo nas águas. Por isso que este momento que você vai viver agora, você que vai se batizar, este é um momento revelador para a sua vida. Você nem sabe direito quem você é. Você não tem nem idade para compreender tal mistério. Você não tem sequer noção do que vai acontecer exatamente agora. Mas neste momento, vai começar uma nova fase na sua vida. E você vai ser manifestado ao mundo e ao reino dos céus. A partir deste momento em que você está tomando a decisão de descer as águas, a sua vida, que até hoje foi no anonimato, vai ser revelada ao mundo e ao reino de Deus. O mundo espiritual vai saber quem você é. A partir deste momento em que você descer as águas, haverá uma revelação poderosa a respeito da sua vida. O inferno vai ser o primeiro a receber essa revelação. O inferno vai saber que ele perdeu, que a partir de agora você é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa manifestação já está ocorrendo lá no inferno. Já está sendo revelado lá no inferno quem você é. Você é o Filho de Deus que agrada ao nosso Pai. E no céu, uma festa gloriosa. Você está sendo manifestado ao céu agora. Quer saber a verdade? Até ao dia de hoje, você era um anônimo para o céu. Só Deus te conhecia. Só Jesus te conhecia. Só o Espírito Santo te conhecia. Mas agora, a partir do teu batismo, acabou o anonimato a teu respeito lá na glória.
porque todos os anjos de Deus também vão receber esta revelação de que a partir de agora você é filho do Deus Todo-Poderoso, que o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que você é uma pessoa consagrada a Deus e que o Espírito de Deus repousa sobre a tua vida. É como se a partir de agora você se revelasse ao mundo. É como se a partir de agora você se revelasse ao inferno. É como se a partir de agora você se revelasse ao céu. A partir de agora a tua vida está sendo manifestada como Deus planejou para você. A partir de agora todo mundo vai saber que você é filho de Deus. E quem vai testificar isso é o próprio Pai. O Pai vai dizer a teu respeito: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Esta é a minha filha amada em quem eu me comprazo. E depois do batismo nas águas, Jesus se revelou. Acabou o mistério. Ele não é o Nazareno, ele não é o carpinteiro. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. E ele começa a fazer sinais, prodígios e maravilhas. E isso vai acontecer com você também. A partir de agora, desde o momento em que você sair das águas, cada vez que você orar por uma pessoa, o milagre vai acontecer. Cada vez que você falar uma palavra, Deus vai cumpri-la. Toda hora que você fizer um clamor ao céu, o céu se abrirá e haverá resposta do Todo-Poderoso. A partir de agora acabou o anonimato. A partir de agora você é uma pessoa poderosa na face da terra. Quando Jesus passou a viver o que realmente Ele é, quando Ele foi revelado ao mundo, manifestado ao mundo, duas pessoas então estavam realizando batismos em Israel e causando grande polêmica e um movimento de pessoas que era impressionante. Primeiramente João Batista, que continuava batizando nas águas, preparando um povo para o Messias, para o Cristo. E o próprio Senhor Jesus, que recrutou 12 discípulos, ensinou a cada um deles: toda pessoa que crê em mim, que crê como eu sou, esta pessoa deve ser batizada. É por isso que eu li para você aqui, o início da nossa leitura. Versículo 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, vê o versículo 23. João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então, neste momento, Jesus e os seus discípulos realizam batismos nas águas, e João Batista continua fazendo batismo nas águas. Aí a polêmica acontece, versículo 25. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Porque o judeu, ele tinha um ritual de purificação com água que envolvia apenas a lavagem das mãos e dos pés. E João Batista estava realizando um ritual de purificação muito mais completo e profundo, que envolvia o corpo inteiro. E Jesus Cristo foi batizado nesse ritual do João Batista, que cobriu o corpo inteiro, lá no Rio Jordão, por isso que precisava de muitas águas. Ninguém ali era batizado com canequinha, nem com gotinha de água. Olha aqui, João estava em Salim, porque ali havia muitas águas. Se João Batista batizasse com canequinha, ele precisava só de um balde. Mas João não batizava de canequinha, nem de colherzinha, nem de candeia. João batizava com muitas águas. E Jesus, que também
com seus discípulos está realizando batismos, também é com muitas águas, porque Jesus está lá na Judéia, Rio Jordão. Aí vão lá ter com João e perguntam para João Batista. E você vê o prestígio de João Batista, que ele é chamado de Rabi. Rabi quer dizer mestre. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. Ei-lo batizando e todos vão ter com ele. Aí João diz para as pessoas que estão querendo esclarecimentos. João diz: vocês se lembram que eu já dei o testemunho então? Eu disse que depois de mim vem um varão que era antes de mim e que foi primeiro do que eu, porque antes de mim ele já existia. E isso já era polêmico, porque cronologicamente João Batista era 6 meses mais velho que Jesus Cristo. E João disse: antes de mim ele já existia, ele foi primeiro do que eu. Todos nós recebemos da sua plenitude, graça por graça. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E João, ele continua dando testemunho a respeito de Jesus. João diz: eu não sou o Cristo, eu não sou o Elias, eu não sou o profeta. Mas então por que você batiza na água se você não é nada disso? Quem é você? E João disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, eu sou a voz que prega e que ajunta pessoas para ele. Eu sou apenas a voz, eu sou apenas o pregador. Mas Jesus, esse que está no meio de vós, ele é aquele de quem eu disse: antes de mim ele já existia, porque ele é primeiro do que eu. E eu, em verdade, vim batizando vocês com água para arrependimento. Mas no meio de vós está aquele que é tão grande que eu não sou digno de me agachar e pegar as suas sandálias e desatar as suas alparcas. Eu não sou digno sequer de carregar as suas sandálias. Ele é muito maior do que eu, porque eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E só ele batiza com Espírito Santo e com fogo. Hoje aqui, eu e o pastor Daniel e os demais pastores da Paz e Vida do estado de Pernambuco, nós vamos fazer o trabalho do João Batista, igualzinho. O trabalho do João Batista, qualquer pregador pode fazer, mas o trabalho de Jesus Cristo ninguém pode. Eu posso batizar você com água, pastor Daniel pode batizar você com água, mas só Jesus batiza você com Espírito Santo e com fogo. Por isso que ele é muito grande. E João deu este testemunho e outros também. João disse: vocês estão vendo aquele que está passando? Eu não o conhecia, mas Deus que me mandou batizar as pessoas com água. E veja, o batismo com água é ordem de Deus. Mas Deus, aquele que me mandou batizar com água, aquele me disse: sobre quem vires descer o Espírito Santo, este é aquele que batiza com o Espírito Santo com fogo. E eu vi, quando eu batizei, eu vi o céu aberto, eu vi o Espírito de Deus descendo do céu e pousando sobre ele como se fosse uma pomba, e Deus me confirmou: ele é o maior de todos, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E João dizia assim: vocês acham que eu estou preocupado porque ele está batizando mais gente do que eu? Pelo contrário, foi para isso que eu vim, para que ele cresça. E é necessário que ele cresça e eu diminua.
E João Batista vai se retirando da cena, com modéstia, porque a parte dele foi bem cumprida, foi bem realizada. Qual é o nosso trabalho? Revelar Jesus para você, fazer Jesus se manifestar na sua vida, você compreender quem é Jesus e compreender quem você é a partir do batismo nas águas. Nosso trabalho é este, porque agora o próprio Senhor Jesus vai tratar da sua vida. Agora é Ele que vai cuidar de cada detalhe. Agora é Ele que vai crescer na sua vida. Ele vai crescer muito na sua vida. E João Batista diz assim, e eu quero ler esse testemunho final no capítulo 1 de João. Vá comigo, por favor. Eu vou ler o versículo 32. Aliás, deixe-me ler o 31 também. João Batista falando: e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e essa é a parte mais linda do testemunho de João, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Quando que João viu que Jesus é o Filho de Deus? No batismo nas águas. Quando que agora o céu vai ver que você é filho de Deus, filha de Deus? A partir do batismo nas águas. E todo o céu vai testificar isso. Então Jesus está ali com os seus discípulos e ensinando. Toda pessoa que acredita em mim, como diz a Escritura, toda pessoa que me recebe como Cristo, deve ser batizada nas águas. E os discípulos batizam. Quando eu li para você aqui o capítulo 3, versículo 22, e quando eu li também o comentário dos discípulos de João, dizendo: olha, aquele que tu deste testemunho, ele está batizando mais gente do que tu. Mas o capítulo 4 mesmo aqui de João revela, acompanhe comigo o versículo 1. E quando o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas o quê? Os seus discípulos. Jesus nunca pegou uma pessoa e falou: eu te batizo agora em nome do Pai, em meu nome e em nome do Espírito Santo. Jesus pessoalmente nunca batizou ninguém. Mas quem? Os seus discípulos. Porém, ao mesmo tempo, é como se fosse o próprio Jesus que batizasse. Porque os discípulos de Jesus, entre os quais nós nos incluímos, e quando eu digo isso, não só os pastores, mas você também, os discípulos de Jesus agem em nome de Jesus Cristo. Quando eu te batizo, quando o pastor Daniel te batiza, os demais pastores da Paz e Vida te batizam, ou batizam pessoas, nós estamos fazendo isso em nome de Jesus. É como se fosse o próprio Senhor Jesus batizando. Quem está entendendo isso, diga amém. É como se fosse o próprio Senhor Jesus te batizando. Isso está bem claro agora. Então veja, Jesus prega o Evangelho durante 3 anos, acompanhado dos seus 12 discípulos. Cada pessoa que acredita em Jesus, o Senhor manda que os seus discípulos batizem tal pessoa. E os discípulos estão acostumados com esta prática. Batismo onde tem muitas águas, batismo dentro d'água, não com gotinhas d'água na testa, não com canequinha. Então os discípulos estão acostumados com isso.
E depois de 3 anos pregando, você sabe o que acontece. A Escritura tem que se cumprir, as profecias precisam se cumprir, e Jesus Cristo caminha em direção ao sacrifício. Ele sabe que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas o Cordeiro só tirava o pecado do pecador quando o seu sangue era derramado. Então não bastava a simples pregação e não bastava o batismo nas águas. Era necessário o derramamento do sangue do Cordeiro. Então Jesus Cristo, ele vai e se oferece em sacrifício por toda a humanidade e verte o seu sangue na cruz do Calvário e morre, é sacrificado. Em seguida, ele é sepultado naquela mesma sexta-feira, e o seu cadáver fica na sepultura sexta, sábado, e no domingo pela manhã acontece um grande terremoto. Um anjo desce do céu, toca na pedra que ficava na entrada do sepulcro, a pedra se move, o anjo se senta na pedra, os guardas romanos que estavam de prontidão naquele sepulcro, eles caem no chão tremendo de medo, e de dentro da sepultura, aquele mesmo que havia sido morto, que havia sido pregado no madeiro, aquele mesmo que havia dado todo o seu sangue, aquele que estava totalmente morto, ele ressuscita para a glória de Deus. Ele sai da sepultura, ele sai caminhando com seus próprios pés. Não é um espírito, não é um fantasma, mas é o mesmo corpo que morreu na cruz. E aí Jesus aparece para Maria Madalena, depois naquele mesmo domingo à tarde ele aparece para todos os discípulos. Os discípulos pensam que ele é um espírito, e eu estou esclarecendo isso para você, porque tem religião hoje no nosso século que prega que Jesus ressuscitou em espírito, e o próprio Jesus desmente essa tese quando ele diz para os discípulos: por que vocês estão me olhando assustados e espantados? Eu não sou um fantasma. Venham, toquem em mim. Porque um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. E para provar que ele tinha substância, que era o mesmo corpo que havia morrido na cruz, Jesus diz para os discípulos: vocês têm alguma coisa aí para eu comer? E os discípulos: sim, tem um peixe aqui, um pouco de mel, me dá. E ele comeu na frente dos discípulos. Espírito come? O pessoal sacrifica a galinha, coloca lá na macumba, debaixo do poste, para o espírito, né? Faz a oferenda para o espírito, no dia seguinte a galinha está lá. Se nenhum mendigo pegou, ela está lá. Se nenhum cachorro abocanhou, ela está lá. Porque espírito não come. Jesus não ressuscitou em espírito como pregam as testemunhas de Jeová. Jesus ressuscitou em carne e ossos, com o mesmo corpo que morreu na cruz, o mesmo corpo. E ainda ele fica com os discípulos 40 dias, viu? Depois de ressuscitado, ele fica com os discípulos e com os primeiros cristãos ali, pelo prazo de 40 dias, para que as pessoas possam conversar com ele, para que as pessoas possam olhar e examinar e ver se é ele mesmo. Porque se não fosse ele, as pessoas diriam: é uma farsa, é uma fraude, não é ele, é outra pessoa. Mas ele fica 40 dias ali, comendo com as pessoas, andando com os discípulos, dormindo nos mesmos lugares que antes ele dormia, acampando nos mesmos lugares, 40 dias. E quando terminam os 40 dias, Jesus pega todo mundo e leva até o alto do Monte das Oliveiras, cerca de 500 pessoas. E Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Repare uma coisa, o detalhe disso, repare.
Os discípulos já tinham a prática do batismo ensinada por Jesus. Eu li para você ali. Eu li que diziam que Jesus batizava mais do que João Batista, ainda que Jesus Cristo mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Quer dizer que os discípulos já tinham a prática do batismo. Mas quando Jesus está no alto do Monte das Oliveiras, ele dá a ordem claramente e começa a subir aos céus. É como se Jesus dissesse: não se esqueçam, tem de pregar, tem de ser a voz, tem que pregar em todo mundo, tem que ensinar as pessoas, mas tem que batizar cada pessoa que crê, porque senão não adianta nada. Você está entendendo isso? Se você fica seguindo Jesus e nunca se batiza, você está seguindo em vão, não adianta nada. Os discípulos já eram treinados para batizar as pessoas, mas Jesus faz questão de registrar a ordem claramente: tem que batizar, não adianta só pregar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer. A gente só pode batizar quem crê. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão aos que crerem. Aí Jesus garante que depois do batismo, você vai se manifestar ao mundo. E os sinais te seguirão. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. A manifestação de quem você é. Você é uma pessoa com poder e autoridade para expulsar demônios em nome de Jesus, porque você é filho de Deus, porque você é filha de Deus. Acabou o anonimato. Você vai viver uma vida de poder a partir de agora. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Você tem que falar novas línguas, línguas estranhas para este mundo, mas conhecidas de Deus. A língua do céu. Falarão novas línguas. Olha só, tem que buscar o Espírito Santo. Tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Na Paz e Vida de quarta-feira. Não falte de quarta-feira. Não termina aqui não. Você tem que buscar agora o batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com água, você está resolvendo, e nós pastores vamos resolver para você. Agora o batismo com o Espírito Santo e com fogo você tem que buscar, porque é só Jesus que batiza com este batismo. Quarta-feira você venha na igreja. Agora eu quero outro batismo. Eu quero o batismo maior. Eu quero o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus ainda diz: os que creem em mim pegarão em serpentes. Isto é, vai dominar o poder do inferno. Viu? Antes era o diabo que te pegava, agora é você que vai pegar o diabo. Ou ele corre de você, ou você pega o bicho. No mundo eles dizem assim: se correr o bicho pega, não é? Não é isso que eles falam no mundo? Mas agora é o bicho que vai ter que correr, porque senão você pega. Os que creem em mim pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por isso que eu te falei, a partir de agora, você vai ser revelado ao mundo como realmente é. A partir do quê? Do batismo nas águas. Vamos ficar todos de pé. Se você ainda não tomou a decisão de se batizar nas águas, as águas estão aqui. Nós temos uma capa branca como esta para te emprestar. Você só não batiza se não quiser. Será que tem alguém hoje na igreja, no meio da multidão? Deixa eu ver, só para saber, só para eu saber. Tem alguém aí no meio da multidão que ainda não é batizado nas águas? Levante a mão, não fica com vergonha não.
Você vai perder essa chance? Fala sério, hein? Você vai perder essa oportunidade? Fala sério. Pastor, se eu quisesse me batizar agora, eu posso? Depende. Depende. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Salvador da tua alma? Você que ainda não é batizado nas águas, você acredita nisso? Se acredita nisso, levante a mão. Você crê nisso? Então, pode batizar. Hã? Você quer batizar? Olha a água ali. Nós estamos aqui, nada impede que você seja batizado, batizada. Se tem alguém que crê e ainda não é batizado e quer batizar, vem aqui na frente comigo, vem cá, vem cá. Tem alguém? Eu espero. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem. Ô, glória! Tem mais, tem, vem cá. Olha aí! Ô, glória! Ô, glória! Vem, vem, pede licença. Vem! Ô, glória, vamos aplaudir ao nome do Senhor. Aí, ó. Parabéns. Tem mais alguém? Aproveite. Sabe por quê? Você vai cumprir a justiça de Deus. Tem mais alguém que quer vir aqui? Pastor, eu ainda não sou batizado, mas eu quero me batizar. Quer mesmo? Então vem. Aê, ô glória! Vamos aplaudir ao nome do Senhor. Me arruma capa. Me arruma aqui capas para estas pessoas. Me arruma capa agora. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer? Eu vou arrumar capa. Aê! Ô glória, vamos aplaudir! Parabéns, meu filho. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aproveita, olha a água. Isso é para quem crê. Quem crer e for batizado será salvo. Eu vou arrumar capa para vocês agora. Então nós vamos fazer uma oração. Tem mais alguém? Aproveita e vem. As capas estão chegando aí, ó. Pode dar a capa. Isso. Até roupa depois para se trocar. Pega a capa por enquanto e põe em cima da roupa, só para a gente fazer a oração. Todos que vão se batizar nas águas, saiam dos seus lugares e venham para cá também. Os que vão se batizar. Isso. Toda a multidão de branco aqui, ó. Todos que vão se batizar, venham para cá. Venham para cá. Olha aí. Aê, que delícia, não? Que maravilha. Isso, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Isso, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Isso, vem para cá, vem para cá. Pastor, eu quero capa, eu quero me batizar. Vem para cá que eu te dou. Muito bem. Pastor Daniel Palharim, vem aqui, meu filho, na fé. Meu sobrinho amado. Os pastores da Paz e Vida também, subam aqui no altar. Os pastores da Paz e Vida, subam aqui comigo. Isso, põe a capa. Bom demais, né? Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi o Evangelho e eu criei na Tua Palavra. E é por isso que eu tomei a decisão de me batizar, porque eu creio. Por isso, meu Deus, a minha confissão de fé é esta: eu creio que o Senhor Jesus é o Teu Filho amado e que Ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E agora mesmo, porque eu creio, eu vou me batizar. Escreve, Senhor, e confirma o meu nome no livro da vida. E a partir do momento
que as águas me cobrirem, manifeste ao mundo, manifeste ao inferno, manifeste ao céu, que eu também sou filho do Senhor, filho de Deus. Manifeste, Senhor, que eu estou cumprindo a tua justiça, a tua palavra, a tua verdade, e a partir de hoje eu irei viver uma vida de poder, e eu quero que os sinais me sigam, me acompanhem, para que eu faça prodígios e maravilhas dignos de um filho de Deus. Que assim seja feito, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Olha que testemunho que ele está dando. Ele ficou 15 anos em hospitais psiquiátricos, em clausura. Quando ele saiu, ele entrou no espiritismo, ficou vários anos. Até que um dia ele ouviu pela rádio a pregação da palavra e ficou ouvindo, até que um dia ele dobrou os joelhos para Jesus, veio na Paz e Vida, mas não se batizou na época. E acabou se afastando e voltou para o espiritismo e se aprofundou mais ainda. Porém, um dia no apartamento ele disse que parece que ele ouviu uma voz que disse assim: liga de novo naquela rádio que você sempre ouvia antes. Aí ele ligou, foi isso, né? Exatamente isso. Aí ele ligou a rádio e ouviu. E as palavras Deus colocou para mim naquele momento, era o que eu estava passando. E a mãe de santo dizia assim: olha, eu tinha mais de muitos DVD evangélicos, ela mandou destruir todo, mandou dar todos, e ela nunca deixava eu ler a Bíblia nessa parte que falava dos espiritismos, de imagem, essas coisas, ela nunca deixava. E quando eu fui ao escutar de novo a rádio, exatamente o senhor estava falando exatamente isso. Aí não teve jeito. Aí você dobrou o joelho ao lado do rádio. Dobrei o joelho ao lado do rádio. E teve um detalhe. Aí, aquele senhor ali, eu cheguei para ele desesperado aqui na igreja e dei um bilhete a ele, e disse: olhe, por favor, Daniel Palharim, quando chegar no altar, diga a ele que tem uma pessoa que quer ser evangélico. Aí o senhor Daniel Palharim: alguém aqui quer aceitar o evangélico? Aí estava eu lá, desesperado: eu quero. E entregou a vida para Jesus. E entreguei a vida para Jesus. Está se batizando. Hoje eu estou me batizando. Está feliz da vida? Felicíssimo. Foi pelo rádio? Foi pelo rádio. Ô glória, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Repete o seu nome. Anderson Claudino de Souza. Anderson, segundo a tua confissão de fé e como ministro do Evangelho, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh glória, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Parabéns, Anderson.